Saúde e prosperidade em nome do Senhor Jesus. Estamos de volta aqui a mais uma videoaula da nossa escola bíblica, agora com uma revista nova e um tema novo. Fala sobre a graça escandalosa. Você que ainda não tem a sua revista, procure o seu pastor, a igreja sede e adquira a sua revista para que nós juntos possamos caminhar nessa série de lições, ao todo 16 lições, em que nós vamos aprender e falar um pouco mais sobre a graça escandalosa. Eu, quando recebi a revista e vi o tema da revista, quando fala-se sobre escândalo, a gente logo pensa que é algo ruim, que justamente foi o que, quando recebi a revista e vi a capa, na verdade, da revista, eu remeti esse tema, que talvez fosse um tema ruim, né? Eu digo ruim no sentido de que hoje em dia a internet ela tá cheia de pregações que falam sobre uma graça que não tem graça nenhuma, mas nós iremos caminhar à luz da palavra de Deus em mais uma escola bíblica, né? Mais uma série de lições da escola bíblica, em que, à luz da palavra de Deus, nós vamos entender sobre essa graça que é escandalosa, em nome do Senhor Jesus. E, como de costume, se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, acesse o nosso canal, inscreva-se, compartilhe os vídeos, assista com seus amigos e familiares, e juntos nós vamos crescer e amadurecer na presença de Deus como uma igreja saudável, em nome de Jesus. Então, a primeira lição, ela fala sobre entendendo o escândalo, que normalmente quando a gente vê o tema dessa lição, a gente já leva para esse outro lado, não generalizo, porque em conversa com a minha irmã, ela falou justamente que poderia ser algo bom, e eu pensei que seria um escândalo, né, levando para a parte ruim. Então, entendendo o escândalo é o tema da primeira lição da nossa escola bíblica. Então, fique atento a tudo que será tratado nessa aula de hoje, para que juntos nós possamos ter esse esclarecimento em nome de Jesus. E como de costume, a nossa escola tem uma leitura bíblica que é feita em classe, e nós vamos ler aqui em 1 Coríntios 1, 23 e 24, que na versão NVI ela diz assim: Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então a palavra de Deus ela fala que a mensagem da cruz ela é loucura para o mundo, né? Então quando fala sobre esse escândalo, né, que nós vamos entender ele hoje, é sobre algo bom, sobre o que Jesus ele fez por nossas vidas, por cada um de nós, mesmo sem merecermos, que é o que a graça de Deus ela é o favor não merecido. Então, à luz da palavra de Deus, nós vamos caminhar nessa lição falando sobre esse tema tão importante, que é a graça do Senhor, que é uma graça escandalosa. Vamos lá. E a introdução, ela diz assim: a palavra escândalo geralmente nos faz pensar em algo negativo, um acontecimento que causa choque ou reprovação. Mas você sabia que o significado original da palavra também pode ser positivo? Um escândalo pode ser algo que surpreende, que desafia as expectativas e nos tira do comum. Na mensagem do Evangelho existe algo profundamente escandaloso: a graça de Deus. A graça é o coração do Evangelho. Ela é radical, surpreendente e muitas vezes incompreendida. Como algo tão maravilhoso pode ser um escândalo? Isso é uma pergunta. Porque a graça de Deus desafia a lógica humana. Ela nos mostra que o amor de Deus não depende de merecimento ou esforço. Em um mundo onde tudo parece ter um preço,
A graça é um presente que não podemos comprar. E isso deixa muitas pessoas desconfortáveis. A Bíblia nos lembra que somos justificados gratuitamente pela redenção em Cristo Jesus. Em Romanos 3, do 23 ao 24, diz assim: Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Essa graça é escandalosa, porque perdoa os piores pecados, inclui todos e não faz distinção. Jesus alcançava os marginalizados, mostrando que o amor de Deus não tem limite. Ela nos desafia a abandonar o orgulho e viver uma vida transformada. A graça de Deus é algo para experimentar e compartilhar. Um convite a todos para uma nova vida em Cristo. A graça de Deus, ela nos constrange. Ela faz com que nós olhemos para dentro de nós mesmos, reconheçamos aquilo que fizemos e de que precisamos de ajuda para ter uma melhora constante. E a cada momento, a cada instante das nossas vidas que nós nos aproximamos mais do Senhor, nós começamos a enxergar o que nós precisamos melhorar e quão maravilhoso Ele é. O quão precioso é estar na presença de Deus. E assim como nós lemos na introdução, isso não fica só para um reconhecimento nosso, mas para que outras pessoas elas conheçam a graça do Senhor. Da mesma forma que Ele nos tirou de um vale que parecia ser seco, né, como a morte, nos trouxe vida. Através de cada um de nós, o Senhor ele irá alcançar outras pessoas. Pessoas que, assim como nós lemos, marginalizadas, né, que normalmente são esquecidas pela sociedade. Esse é o papel da igreja de mostrar que o Senhor ele continua sendo o mesmo. E a graça dele ela não muda. Então, nessa lição de hoje nós vamos entender um pouco mais sobre isso, sobre a graça do Senhor, que é o favor em que nós não merecemos. Não é porque nós somos bons, mas porque o Senhor ele é bom. Isaías, quando viu ao Senhor, ele mesmo reconheceu: ai de mim, né? Ai de mim. Viu que a majestade do Senhor, né? E por que não a graça de Deus, né? Naquele momento. O Senhor, quando fala para Jonas, né? Para que ele pregue para Nínive, o profeta ele quis justificar e às vezes trazer contra, né, aquele povo, uma justiça própria. Aquele povo precisa pagar pelo crime que eles têm cometido. E o Senhor, com um gesto, explica, né, que Ele criou aquele povo também. Eles são criação de Deus, né? Mas que ainda não haviam entendido que poderiam ser filhos e que as atitudes que eles tinham eram prejudiciais para eles mesmos. E a graça do Senhor, ela nos leva a ter uma melhora constante. O ambiente em que nós estamos, quando nós reconhecemos a graça do Senhor, ele é restaurado. O nosso lar, o nosso ambiente de trabalho, a nossa vizinhança, porque nós vamos ser canal da graça do Senhor para outras pessoas também. Pessoas que têm sofrido com ansiedade, com depressão e com outros males, né, que esse século ele tem trazido, né? As pessoas têm estado muito ansiosas, nervosas. As doenças psicossomáticas, né, que falam, são doenças da mente, levam essas pessoas a viver uma prisão e um looping em que levam elas à perdição. Mas quando
conhece, entende, eu não digo nem entende, mas fazem parte dessa graça do Senhor e conseguem pelo menos um pouquinho entender o sacrifício que foi feito em favor das suas vidas, esse looping, esse mal, ele é quebrado em nome do Senhor Jesus. Então, nós vamos falar um pouco mais sobre a graça do Senhor. E o trecho 1, ele diz assim: por sua graça, a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, 22 e 24. 1.1 ele diz assim: o que é a graça? A graça é o favor imerecido de Deus. Ela é o amor que Deus nos dá sem esperar nada em troca. Em Romanos 5,8 a palavra de Deus diz assim: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. João 4,19 disse à mulher: Senhor, vejo que é profeta. Em Deuteronômio 7,7 diz assim a palavra de Deus: o Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Imagine um prisioneiro condenado à morte. De repente, o juiz não apenas perdoa sua dívida, mas o adota como filho e lhe dá uma nova vida cheia de bênçãos. Isso é graça. Deus não apenas nos livra do castigo, mas também nos oferece uma relação de amor e intimidade com Ele. Então, a graça de Deus, ela nos ajuda a nos tornarmos uma pessoa melhor. Aqui, quando se dá o exemplo de um prisioneiro, entende-se que quando conhecemos a Cristo e conhecemos a caminhar à luz da palavra de Deus, as mesmas atitudes que eram praticadas, elas já não são mais praticadas. Quando se temos uma nova oportunidade de fazer aquilo que é correto. O Senhor, ele é justo, ele é justiça. Então, as questões, as plantações que foram feitas, eu digo para no mundo físico, vamos colocar isso como exemplo. Um prisioneiro que fez e cometeu, algum tipo de crime que prejudicou famílias ou a sociedade em si, ele pode conhecer Jesus, mas aquilo que ele fez contra pessoas e contra a sociedade, ele precisa pagar também para a sociedade. Quando se for pago, reconhecendo a graça de Deus e passando por esse processo, o Senhor é que vai ajudar e capacitar para que essa pessoa ela se torne uma nova pessoa. A gente já tem alguns exemplos de pessoas que viviam no mundo do crime, conheceram a Jesus, pagaram a sociedade e depois se tornaram pastores, líderes, pessoas de bom caráter. Então, a graça de Deus, ela não isenta as colheitas de plantações que fizemos antes de conhecer o Senhor. Ele nos ajuda a vencer, a plantar coisas novas e boas, desde que as nossas atitudes elas sejam coerentes com uma vida na presença de Deus e assim nós venhamos ao longo da nossa vida depois começar a colher os bons frutos. Nós iremos ler um pouco à frente sobre a vida de Paulo. Paulo foi um homem que perseguia os cristãos, meu Deus, perseguia os cristãos, matava, era uma pessoa, um religioso que
que a sangue frio e junto com outras pessoas matavam pessoas que pregavam o amor de Deus e a graça do Senhor. Quando teve um encontro com o Senhor Jesus, começou a implantação de novas igrejas, começou a tratar do caráter. Ao longo do Novo Testamento nós podemos ver quantas vezes Paulo foi apedrejado, Paulo foi açoitado, ameaçado de morte. Então, foi uma semeadura que foi feita e uma colheita, mas mesmo assim, com a graça de Deus, que foi o que nós podemos ver, né? Lendo a palavra de Deus, que ele mesmo fala que tinha um espinho na carne que esbofeteava ele de dia e de noite, e onde o Senhor fala para ele: Paulo, a minha graça ela te basta. Então, nós precisamos também entender isso em nome do Senhor Jesus. E o 1.2 ele diz assim: porque a graça é escandalosa. A graça é escandalosa porque desafia o que acreditamos ser justo. Ela não é baseada em merecimento. O mundo ensina que precisamos conquistar aquilo que queremos, mas a graça é dada a quem não merece. Romanos 5,8 nos lembra: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. O 1.3 diz assim: ela perdoa os piores pecados. Pense no apóstolo Paulo, foi o que nós falamos. Ele perseguia os cristãos, mas Deus o alcançou com sua graça e o transformou em um dos maiores pregadores do Evangelho. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia porque o fiz por ignorância, e na minha incredulidade, contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda a aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer, para a vida eterna. 1 Timóteo 1, do 13 ao 16. Isso é escandaloso para muitos, porque nós tendemos a querer que os piores recebam punição e não perdão. Ela inclui todos. A graça não faz distinção de raça, classe ou histórico de vida. Jesus alcançava os marginalizados, como a mulher adúltera e o cobrador de impostos Zaqueu. Isto causa choque, estranheza e impacto, porque vai contra o preconceito humano. Normalmente, eu digo, antes da minha conversão, as pessoas elas vinham falar de Jesus para mim, e eu era um dos soberbos, né, que achava que não precisava de Deus, que falava que Deus estava em todo lugar, eu poderia falar com Ele a hora que eu quisesse, na minha casa, sem ter compromisso algum. E às vezes eu via as pessoas que estavam ao redor, que julgava que essas pessoas eram piores do que eu, elas eram que precisavam, que de fato também precisavam. Mas mal sabia que eu precisava mais do Senhor e eu corria um risco ainda maior de ir para o inferno sem conhecer Jesus por conta da soberba e da arrogância. Talvez se alguém fosse pregar para alguma daquelas pessoas que estavam ao meu redor, elas aceitariam Jesus com mais facilidade e estariam no céu, né? Então, o Senhor ele não faz distinção, ele não vê quem é mais bonitinho, quem é mais magrinho,
quem é rico, quem não tem dinheiro. O Senhor Jesus, ele pagou um preço por cada um de nós, pelas nossas vidas. Se reconhecermos quem Ele é, entregarmos a nossa vida a Ele, com a graça que é o favor não merecido, a nossa vida ela começa a ser transformada. Cada um de nós teve uma oportunidade de dizer sim, né? E de convidar o Senhor para fazer morada nas nossas vidas, de reconhecermos que todos pecamos, assim como nós lemos que está escrito em Romanos, e que sem o arrependimento nós não conseguiríamos, né, fazer parte da família do Senhor. Reconhecer que sozinho já não poderíamos fazer nada e que precisaríamos de ajuda, né? A graça de Deus, ela quebra toda a arrogância, ela quebra toda a soberba, ela quebra toda a justiça própria, todos os pensamentos e fortalezas que se tem na mente. A graça de Deus, ela é responsável por quebrar todo tipo de argumentação humana, porque a graça de Deus, ela é sobrenatural. Quem imaginaria que o Senhor, ele enviaria o seu único filho para morrer por cada um de nós, pecadores, pessoas que, assim como fala no Novo Testamento, que Jesus, ele, na caminhada, né, pessoas esbofeteavam, cuspiam na sua cara, quantas chicotadas ele não recebeu, e que essas chicotadas elas eram para cada um de nós, mas ele tomou o nosso lugar e pagou esse preço por nossas vidas. Então é algo para se pensar sobre a graça de Deus, algo para se reconhecer. Aquilo que hoje nós fazemos para o Senhor, se continuarmos numa imaturidade, né, sempre só buscando aquilo que as mãos de Deus têm para oferecer, tinha os caça-fantasma, tem os caçadores de milagre, né? Onde fala que tem um reteté, a pessoa está indo para lá, está indo para acolá, nunca se firma, nunca tem um entendimento. Quando fala sobre dízimos e ofertas, vixe, aí é querer puxar a faca para a pessoa. Não, tá vendo? Essa igreja só fala de dinheiro. Agora nós estamos no tempo da graça. Eu não preciso mais fazer isso. Isso é da lei. Quando fala sobre ofertar, a pessoa quer puxar a faca, né? A pessoa não entende isso, né? Então, a graça de Deus é à medida que nós nos aproximamos de Deus e sabemos também qual que é a nossa responsabilidade, entendemos que através da graça do Senhor também, Ele nos deu a oportunidade de nos tornarmos filhos de Deus. E como filhos nós temos uma responsabilidade também. Além de levar o Evangelho, as boas novas do Senhor, fazer com que as outras pessoas também sejam alcançadas por essa graça maravilhosa de Deus, nós temos os nossos compromissos também na casa do Senhor. Antes de nós chegarmos, pessoas que haviam entendido ofertavam, dizimavam na casa do Senhor, e nós encontramos as portas da igreja, eu digo do templo, né, aberto, para que nós pudéssemos juntos sermos igreja, né? Então, nada mais importante também da nossa parte hoje investirmos e fazermos aquilo que é a ordenança do Senhor, para que as futuras gerações também possam encontrar as portas abertas e sejam saradas, sejam curadas, sejam libertas em nome do Senhor Jesus. E o 1.4 ele diz assim: nossa reação ao escândalo da graça. Assim como nos dias de Jesus, muitos rejeitam a graça porque ela expõe nosso orgulho. Queremos sentir que merecemos algo, mas a graça nos lembra que tudo é pela bondade de Deus. Outros abraçam essa graça com corações agradecidos e vidas são transformadas. O 1.5 diz assim: aplicando a graça em nossa vida. Agora que entendemos porque a graça é escandalosa,
O que isso significa para nós? Fica a pergunta. Primeiro, devemos recebê-la com humildade, reconhecendo que é um presente de Deus. Fala aí no seu lugar, um presente de Deus. Segundo, devemos vivê-la mostrando aos outros o mesmo amor e perdão que recebemos. Vamos dar uma pausa nessa segunda. Quando nós estávamos na escola bíblica presencial, eu fiz esse questionamento. Será que se alguém que aos seus olhos te fez algo mal, te fez alguma coisa ruim, às vezes levantou uma calúnia contra você, será que se um dia, um belo dia de culto, de domingo na igreja, ou um outro dia que tenha culto aí na igreja, essa pessoa ela chegasse e sentasse ao seu lado, qual seria a sua reação? Você pediria para o pastor expulsar aquela pessoa da igreja porque ela te fez o mal? Mal olharia na cara dela quando ela chegasse na igreja? Ou qual seria a atitude? Recebê-la, entendê-la que ela está ali porque está em busca da solução de alguma questão que ainda não resolveu e que precisa também encontrar o Senhor? Qual seria a sua atitude? Qual seria a minha atitude? Algo para se pensar. O terceiro, devemos proclamá-la, compartilhando com o mundo que existe esperança em Cristo. O 2 diz assim: nossa reação ao escândalo da graça. Lucas 18:13 diz assim: o publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Esse trecho fala de um determinado momento em que tinha o publicano, né, vamos dizer assim, tinha um outro religioso, fala: Senhor, eu não sou igual a esses pecadores aí não, eu faço isso, faço aquilo, achando que estava abalando, né? E o publicano não ousava nem levantar os olhos, mas reconhecia que precisava do Senhor. Então, qual dos dois nós temos sido hoje em dia? Fica a pergunta. A graça de Deus não apenas nos alcança, mas também nos chama a uma resposta. Como reagimos a algo tão extraordinário e imerecido? Jesus nos ensinou que a graça transforma corações e vidas, levando-nos a 3 respostas principais. E o 2.1 diz assim: receber com humildade. Fala comigo aí, receber com humildade. A primeira reação à graça é recebê-la como um presente. Em Efésios 2, do 8 até o 9, lemos: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Não podemos fazer nada para merecê-la, mas podemos aceitá-la com gratidão e coração quebrantado. Então, nós não fomos salvos, né? Porque merecíamos, né? E nem por alguma obra que a gente tenha feito. Uma expressão que eu aprendi, que eu sempre tenho usado, que nós não fomos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as obras. De que essa graça do Senhor ela não pare em nós, mas que ela continue através das nossas vidas, para que outros sejam alcançados, famílias restauradas, casamentos transformados, pessoas conhecendo ao Senhor através das nossas vidas. E nós recebemos com humildade, não porque somos bons, mas porque mesmo sem merecer, o Senhor ele pagou esse alto preço
pelas nossas vidas. O 2.2 ele diz assim: viver a graça. A graça não é apenas um conceito, é uma experiência que transforma vidas. Em Tito 2, 11 e 12, somos ensinados que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa. Nesta era presente, receber a graça nos motiva a viver uma vida que reflete a bondade e o amor de Deus. Mateus 3,8 diz: produzam fruto digno de arrependimento. O 2.3: proclamar a graça. Assim como fomos alcançados, somos chamados a compartilhar a graça com os outros. Jesus disse em Mateus 28, 19 e 20. 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. A graça não é algo para possuir ou guardar, mas para compartilhar, trazendo esperança ao mundo à nossa volta. A graça é um escândalo porque desafia tudo o que sabemos sobre justiça, merecimento e amor. Ela nos surpreende, nos transforma e nos chama a vivê-la e proclamá-la com ousadia. Então, não é para se esconder, né? O crente 007, ninguém sabe que ele entregou a vida para Jesus, ninguém descobre para onde ele vai, de onde ele vem, né? Não se é conhecido, não se tem testemunho do que o Senhor ele fez na vida dele, né? Então é necessário testemunhar. O testemunho ele não é nada, não se tem um script, né? Porque ele não precisa inventar, é simplesmente falar aquilo que Deus ele fez na minha e na sua vida, compartilhar de forma natural aquilo que o Senhor ele fez, como éramos, como o Senhor transformou a nossa vida e como hoje nós estamos, né? A nossa pregação também ela não pode ser só com palavras, eu digo, o nosso testemunho, mas a demonstração de que a nossa vida ela foi transformada é a forma que nós vivemos hoje, as atitudes que nós temos hoje, né? Se a gente tem caminhado conforme o que o mundo tem falado, qual que será a nossa diferença? Então existe essa necessidade de estarmos alinhados com a vontade de Deus e transbordar essa graça para que outras pessoas elas reconheçam a graça de Deus. Se alguém está passando por alguma situação, às vezes no casamento, o conselho do ímpio é separa. É mais fácil trocar do que consertar. Essa é a visão do mundo. Às vezes alguma situação familiar, para quem nunca viveu alguma questão familiar, às vezes o conselho do ímpio lá fora é para que se deixe aquela pessoa se perder, né? Às vezes alguém tem algum familiar que às vezes é uma pessoa que é viciada, tem alguma compulsão. Às vezes o conselho do mundo é deixa isso para lá, isso aí não tem mais jeito não. Mas a última palavra nós bem sabemos que ela é do Senhor. É Ele que cura, é Ele que liberta, é Ele que restaura. Então a nossa vida ela tem que ser uma resposta para que outras pessoas elas reconheçam e que necessitam de achar ao Senhor, né? E elas vão encontrar o Senhor através da nossa vida. Lógico, se ela estiver debaixo do princípio e dos preceitos do Senhor, né? Porque ninguém vai pedir conselho para alguém que está da mesma forma que ela.
Não vai pedir ajuda para alguém que não tem atitudes, na verdade que tem atitudes que não condiz com o que a palavra de Deus ela fala, né? Então nós precisamos estar alinhados com o que o Senhor ele tem ordenado como benfeitoria, em nome de Jesus. E diz assim: a graça não é algo para possuir ou guardar, que nós lemos, mas vou repetir esse trecho. A graça não é algo para possuir ou guardar, mas para compartilhar, trazendo a esperança ao mundo à nossa volta. A graça é um escândalo porque desafia tudo o que sabemos sobre justiça, merecimento e amor. Ela nos surpreende, nos transforma e nos chama a vivê-la e proclamá-la com ousadia. Nós já estamos caminhando para a reta final dessa primeira lição. E o ponto 3, ele diz assim: a graça sustenta e direciona. A graça de Deus não é apenas um ponto de partida. Ela também nos sustenta em cada passo da caminhada cristã. Em 2 Coríntios 12, 9, Paulo escreve: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando enfrentamos dificuldades, é a graça que nos fortalece, lembrando-nos que não estamos sozinhos. A graça também nos direciona em como viver e agir. Em Colossenses 3, 12 ao 14, Paulo nos instrui: como povo escolhido de Deus, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Acima de tudo, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Isso significa que a geração não apenas isso significa que a graça não apenas nos transforma por dentro, mas também nos molda a maneira como nos relacionamos com os outros. Além disso, a graça nos dá coragem para continuar, mesmo quando falhamos. Então, quando fala sobre graça que sustenta e direciona, hoje nós temos aprendido, né, algumas coisas sobre o nosso temperamento, conhecendo a nós mesmos, né, para entendermos também quais são as nossas fraquezas, no que nós precisamos melhorar, né? Mas às vezes o cristão ele fala que ele não acredita em signo, mas ele tem tratado o seu temperamento como um signo e uma muleta para se apoiar. O colérico, o melancólico, o sanguíneo, o fleumático. Às vezes o colérico ele trata mal as pessoas e fala: é porque eu sou colérico. O melancólico, às vezes, é uma pessoa que nunca avança. Procrastinação. E sempre fica no mesmo lugar. E a gente não, como um direcionamento de Deus, ele não pode ter o nosso temperamento como uma trava para justificar algo que a gente não quer melhorar. Então, a princípio, entender que o Senhor ele é digno de tudo e do melhor. Às vezes a gente pensa: eu sou fleumático, eu não vou cantar na presença de Deus. Eu sou melancólico, eu não vou cantar, não vou participar de alguma coisa porque eu sou melancólico. E aí uma expressão que eu já ouvi: o problema é seu. O Senhor ele é digno de toda a honra e de toda a glória, independente do nosso temperamento. Ele nos formou, ele sabe de tudo, mas ele nos incentiva a ter uma melhora constante. O nosso temperamento ele não pode ser uma trava para nos impedir de fazer aquilo que é necessário. Então, a gente precisa entender que a graça de Deus ela também nos dá um direcionamento.
Nós entendemos que não estamos sozinhos quando passamos por alguma dificuldade. Normalmente, quando existe algum momento de dificuldade, as pessoas elas se sentem tão sozinhas, né? Nós nos sentimos às vezes sozinhos e normalmente o melancólico, né? Eu falo isso, vamos dizer assim, eu tenho um lugar de fala, né? Porque eu sou melancólico, mas eu tô virando um melancólico esquisito, né? Eu tô começando a ficar um pouco mais colérico do que melancólico, né? Acho que o casamento ele vai moldando a gente, não no maltratar, né? Mas de ser mais ativo e de fazer aquilo que é necessário, né? Como responsabilidade. Então a gente entende que a graça de Deus ela nos sustenta nos momentos difíceis, mas ela também nos dá uma direção para que aquilo seja feito, para que a gente consiga chegar no ponto que o Senhor ele nos ordenou como igreja, fazendo o que é necessário para avançar. O Senhor ele fala sobre paciência, bondade, compaixão. Às vezes no nosso local de trabalho tem aquela pessoa que todo mundo não gosta porque é uma pessoa difícil de lidar. Às vezes a gente não entende o porquê aquela pessoa tem aquelas reações, aquela forma de viver. E se não pararmos para pensar, daqui a pouco estamos da mesma forma que os demais. Às vezes tratando a pessoa com indiferença, às vezes é seu colega de faculdade ou de escola, que a pessoa é difícil de lidar e todos acabam se afastando e nós, por conveniência, às vezes acabamos fazendo a mesma coisa. Mas às vezes não entendemos qual foi a criação daquela pessoa, quais foram os traumas que ela viveu. Então, como povo de Deus, o Senhor nos sustenta e nos dá um direcionamento para que a gente entenda que esses são os momentos oportunos para que a gente demonstre essa graça do Senhor, que não é por merecimento, mas é porque é um favor não merecido. E assim como a graça de Deus, ela um dia ela nos constrangeu a ponto de nós nos rendermos aos pés do Senhor, através das nossas vidas, outras pessoas elas vão se render aos pés do Senhor e vão fazer parte da família de Deus, através das nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. E aqui diz assim, eu vou reler, né? Isso significa que a graça não apenas nos transforma por dentro, mas também molda a maneira como nos relacionamos com os outros. Além disso, a graça nos dá coragem para continuar, mesmo quando falhamos. Em Hebreus 4,16, somos encorajados. Aproximemo-nos do trono da graça com confiança, para que recebamos misericórdia e encontramos graça que nos ajude no momento de necessidade. Deus está sempre pronto para nos fortalecer e nos guiar com sua graça abundante. A graça que nos sustenta também nos impulsiona a viver em direção ao chamado de Deus. Não é apenas sobre sobreviver, mas sobre florescer, testemunhando sua bondade e proclamando seu amor ao mundo. Então existem algumas oportunidades que o Senhor ele nos concede para que com as nossas atitudes e o nosso testemunho nós possamos demonstrar essa graça do Senhor, que não é uma graça sem graça que se tem falado, que não se leva ao arrependimento, mas que conduz as pessoas a terem a mesma vida, a praticarem as mesmas questões, porque para o mundo a graça de Deus, ou para alguns religiosos que falam na internet, é um lugar onde que se pode fazer tudo e que não haverá consequências. Mas quando nós entendemos o que de fato é a graça do Senhor, nós entendemos que também para que nós possamos ser um novo povo, um povo transformado, há necessidade de arrependimento, de deixar as velhas práticas para se fazer aquilo que é agradável a Deus. A graça verdadeira de Deus ela nos impulsiona a termos uma vida de santidade, uma vida que é agradável a Deus, que o sacrifício, que fala que nós somos o sacrifício vivo, ao subir as narinas do Senhor, ela tem um cheiro agradável, um cheiro suave, um cheiro agradável. A nossa vida, a nossa semana, o que nós temos vivido como povo de Deus?
ao chegar na igreja no domingo, é o resultado da nossa semana. Não adianta fazer tudo que quer, do jeito que quer, a semana inteira, e quando chega na igreja, no culto de domingo, às vezes virou bicho, maltratou todo mundo, fez o que não devia, e no culto ele põe a roupa de crente, o cabelo de crente, e as músicas de crente, e aí vai lá e pensa que o Senhor não viu como foi a semana. Então a graça de Deus, ela nos direciona e nos impulsiona a termos uma vida de santidade, ter o resultado, né, da semana. O domingo, como igreja, a responsabilidade de adoração, eu digo adoração, não se trata somente de canções, mas o que nós entregamos ao Senhor. Fala-se sobre isso, o que a nossa vida ela tem testemunhado ao nosso favor. Quando a gente vê a primeira oferta que os irmãos foram levar ao Senhor, o Senhor primeiro recebeu quem estava levando a oferta e não a oferta, né? Então o Senhor primeiro precisa receber a cada um de nós. A nossa vida ela precisa ser uma vida coerente com aquilo que nós pregamos que somos, né? E para concluir, diz assim: a graça de Deus, isso eu marquei porque é um trecho, não que os outros não sejam, mas tenha isso em mente. É um trecho forte e super importante. A graça de Deus é um presente. Tenha isso em mente, é um presente que nos alcança onde estamos. Isso quando fala onde estamos, antes de conhecer a Jesus, ela nos alcançou lá na lama em que a gente estava, no pecado, em toda coisa ruim que a gente estava fazendo. Um dia a graça de Deus ela nos alcançou ali naquele lugar. E aí demais, mas não nos deixa como estamos. Ela nos alcança, vamos dizer assim, na lama, no monturo, no lixo, mas ela não nos deixa como estamos. O Senhor ele nos limpa, ele nos sara, ele nos trata, ele nos cura, ele nos dá uma nova vida. Então isso significa que as velhas práticas elas ficaram para trás. A palavra de Deus ela diz que aquele que está em Cristo nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então as coisas velhas elas têm que ser deixadas de lado para que se viva algo novo em nome de Jesus. Ela nos desafia a viver com humildade, reconhecendo que tudo vem dele. Como em Romanos 12:1, somos chamados a oferecer nossas vidas como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, em resposta à sua misericórdia. Viver sobre a graça significa confiar em Deus para nos sustentar em nossas fraquezas, ser transformados por sua palavra e compartilhar esse presente com os outros. Mateus 5,16 nos lembra: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Ao sair daqui, reflita sobre como a graça está moldando sua vida. Que atitudes você precisa ajustar? A quem você pode compartilhar essa mensagem? Viva de forma que a graça de Deus seja evidente em tudo o que você faz, para a glória dele. Então, tudo que nós fizermos, é para a glória de Deus. A forma como nós agimos no nosso local de trabalho, no nosso ambiente em que nós moramos, com a nossa vizinhança, em qualquer um dos ambientes em que nós estivermos, nós precisamos entender que nós carregamos a graça de Deus. Então as pessoas elas precisam ver o Senhor através das nossas vidas como um ponto de contato. O Senhor ele vai agir através das nossas vidas e nós também devemos entender que sem Ele nada podemos fazer. Não é porque somos bons, porque temos uma boa dicção, porque somos isso ou aquilo,
mas é porque a graça de Deus, o favor que não merecemos, ele foi dado a cada um de nós de graça. Então nós precisamos passar adiante tudo aquilo que o Senhor tem feito por nossas vidas para que novas pessoas conheçam ao Senhor. Então hoje nós podemos entender um pouco sobre essa graça escandalosa que foi o sacrifício de Jesus na cruz por nossas vidas, que foi dado, foi derramado o sangue em nosso favor, para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida em abundância, respirando um fôlego de vida do Senhor, não sobrevivendo, mas tendo uma vida de santidade, uma vida abençoada. Então, que isso não fique somente conosco, mas que nós possamos compartilhar com outras pessoas, em nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar você para orarmos juntos, em nome do Senhor Jesus, e pedirmos ao Senhor também que nos ajude, nos mostre quais são as áreas que nós precisamos melhorar, quais são as atitudes que precisam ser diferentes, e que o Espírito Santo nos conduza a ter uma conduta e uma vida que seja cada dia mais agradável ao Senhor, em nome de Jesus. Se você puder, feche os seus olhos aí no seu lugar e vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento precioso em que pudemos caminhar à luz da tua palavra. Graças ao Senhor pela sua graça. Meu Deus, que se não fosse pela tua misericórdia, onde nós estaríamos hoje? Graças ao Senhor que enviou o Senhor Jesus para morrer em nosso favor. Hoje nós temos uma vida, hoje nós temos uma família, nós temos a restauração, estamos longe dos vícios. O Senhor, Pai, tem nos guardado e nos protegido, mesmo em meio ao caos desse mundo. A tua mão, ela tem se movido em nosso favor. O Senhor tem protegido e tem guardado as nossas famílias. Ó Pai, que isso não esteja somente em nós, mas que nós sejamos boca do Senhor onde nós estivermos. No nosso trabalho, na nossa faculdade, escola, na nossa vizinhança, que as pessoas reconheçam em nós, meu Pai, que nós sejamos um canal da Tua bênção para aqueles que ainda não Te conhecem. Pai, nos ajuda a melhorar em algumas áreas da nossa vida que ainda não estão do agrado do Senhor. Pai, então nos ajuda e que o Senhor Espírito Santo nos conduza a cada dia termos uma vida excelente e agradável ao Senhor. Que a nossa vida como sacrifício vivo ela suba às tuas narinas, ó Pai, como um cheiro suave e agradável. Pai, eu já te agradeço pela tua compaixão, a tua misericórdia. Senhor, em nome de Jesus, que tenhamos uma noite, uma tarde ou uma manhã excelente na tua presença. E eu já te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor fará em nós e através de nós. Amém. Amém? Fiquem em paz, que o Espírito Santo conduza a cada um de nós e aguardo vocês na próxima lição, lição 2, do tema Graça Escandalosa. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus.